O meu nome é Fernanda, eu sou paulistana e vivo em Recife há quase 8 anos. A minha formação é em artes plásticas e hoje eu tenho um estúdio que chama Estúdio Pé de Ovo, onde eu trabalho com ilustração, com criação de bonecos e com oficinas criativas. Quando eu saí de São Paulo e me mudei para Recife, eu não sabia ainda o que é que eu queria. Eu tinha reconhecido que o lugar onde eu morava não era o lugar ideal para mim, não tinha o ritmo da vida que eu queria, nem o clima que eu queria. Mas assim que eu cheguei em Recife, eu também não sabia se esse ia ser o local onde eu ia querer passar muitos anos e nem que esse lugar seria tão inspirador para mim. Então foi mesmo, acho que 1 ano e meio ou 2 anos depois que eu estava em Recife, que eu comecei a perceber o quanto esse lugar me fazia criar e o quanto eu teria muito mais possibilidade de construir aqui o meu trabalho como empreendedora criativa do que em São Paulo, ironicamente, né? Porque em São Paulo é o lugar que a gente pensa como um espaço cheio de oportunidades, mas é em Recife que eu encontro o meu caminho. Aqui nesse lugar eu quis que fosse um lugar que me coubesse do tamanho que eu sou, que é pequeno, né? Então era um lugar que não precisaria ser gigante, não precisaria ser um galpão e que ao mesmo tempo me trouxesse mesmo essa questão do trabalho lento, né? De um trabalho mais intimista mesmo, que eu não precisasse fazer as coisas com nenhuma pressa. Que eu pudesse trazer as minhas referências das coisas que eu gosto de olhar, que são a cultura popular, que é o colorido, o lúdico. O que mais me inspira é cor e é material, e é ferramenta também. Então dificilmente eu tenho a ideia de um produto primeiro e depois eu vou em busca do material. Normalmente quando eu estou precisando de ideias e inspiração, eu vou lá na área do Mercado de São José, ando ali aqueles 2 quilômetros ao redor do mercado e vou vendo coisas que me encantam pela textura, pela cor, pela qualidade do material. Ou muitas vezes o material me sugere uma técnica que eu ainda não sei e aí eu vou ter que buscar em algum curso. Então o que me inspira mesmo é a matéria. E depois é que isso vai se transformar em desenho ou vai se juntar com um desenho que existe e virar um produto. Esse nome veio de uma experiência aqui de Recife também, que logo que eu cheguei na cidade eu fui comer num restaurante aqui e que a decoração era como se fosse uma cerca de espada de São Jorge com a casquinha do ovo presa na ponta, assim, a casca sequinha dele presa na ponta. E eu perguntei para uma amiga que é recifense o que era aquilo e ela falou como se fosse uma coisa muito comum, que era um pezinho de ovo. E aí eu achei muito bonito aquilo. Eu fiquei com essa palavra na cabeça e com o fato de perceber que as pessoas brincavam com o sentido da palavra e com o sentido dos objetos também. E que isso remetia a uma coisa infantil até, que é de você pensar que um ovo pode ter vindo da árvore e não da galinha. E isso tinha muito a ver com o que eu já pensava para um negócio, que eu queria alguma coisa que fosse lúdica, eu queria alguma coisa que fosse nonsense e que desse para o adulto mesmo a possibilidade de brincar como uma criança. Brincar com forma, brincar com palavra, brincar com sentido. As imagens dos meus desenhos, que depois viram os bonecos e viram outros produtos, eles de certa forma vivem dentro de mim. E quando eu comecei a fazer os bonecos, que são meio monstrinhos, meio andrógenos, meio figuras esquisitas, eu fiquei com uma certa resistência em relação ao mercado, porque eu sei que não é tudo que a gente consegue fazer que se vende, que tem público. E que as pessoas ainda buscam muito mais o convencional, a boneca tradicional, do que formas mais estranhas. Mas até por ver que não tinha tanto esse mercado, principalmente no Brasil, eu decidi investir nisso. E mesmo que fosse um caminho mais lento a ser percorrido, né, até que o meu produto fosse conhecido e que eu passasse a vender,
Eu sabia que seria mais tortuoso, mas quis ir por aí porque eu acho que é o que de fato é a minha essência. É no que eu acredito mesmo. Muita gente muitas vezes gosta do que é fora do padrão, mas ela precisa estar na moda, né? Ela precisa estar seguindo tendências. Então tem essa certa provocação, sim. Gosto de provocar no sentido de que tudo bem, você pode gostar desse esquisito aqui, né? Deixa esse esquisito entrar na sua vida. É meio que, quando eu penso nos meus personagens, assim, eles são esquisitos, mas eles são carismáticos. Então deixa aquilo que é fora do padrão fazer parte do seu mundo também. Esse caminho tem valido a pena, sim, principalmente porque é o que eu mais acredito, é o que eu realmente amo fazer. São imagens que estão dentro de mim, legitimamente, né? Então já valeria a pena só por isso, mesmo sem a gente falar em mercado. E pensando em empresa mesmo, pensando em empreendimento e venda, passa a valer a pena à medida que a gente insiste. Se você vai insistindo, se você vai colocando o seu produto no mundo, acho que aos poucos o mundo também vai aceitando mais aquilo. Então por um bom tempo eu não conseguia vender os personagens, mas eu não desisti não e continuei. Eu continuei fazendo aí os seres estranhos, continuei botando no site, na loja, divulgando, e eu acho que hoje em dia eles já têm muito mais aceitação do que 5 anos atrás, por exemplo. Eu admiro muito, sempre admirei tudo que é feito à mão, e não só em arte e artesanato. Eu sempre percebi muito o trabalho de pedreiro, de marceneiro. É uma coisa pessoal também, porque eu sinto muito prazer em fazer. Para mim é muito diferente estar num computador e estar pegando o material, olhando para ele e comparando, né? Eu comparo aqui uma pelúcia, eu sinto o toque da pelúcia, sinto o toque de um tecido de algodão e é uma experiência única isso, né? Quando envolve realmente todos os nossos sentidos no processo, não é só o visual. Isso para mim é muito importante. Me definir sempre foi um dos maiores desafios. Isso me incomodou muito já por muito tempo, porque eu achava que eu tinha que me definir e eu achava que eu tinha que utilizar uma técnica, fazer um único determinado tipo de produto, mas aos poucos eu fui percebendo que isso não era um problema, que podia ser justamente uma qualidade, podia ser uma coisa que ajudaria o meu trabalho. Hoje em dia eu tento não me definir. Mas quando me perguntam ainda, eu tenho... Acho que talvez uma coisa que mais define o meu trabalho hoje em dia seja o trabalho como ilustradora. Porque eu penso que quando eu estou fazendo um boneco, eu estou fazendo uma ilustração tridimensional, né? Quando eu vou pintar uma parede, eu estou ilustrando um espaço. Então, acho que o meu pensamento é um pensamento ilustrativo. Por isso que eu ainda acho que o que mais se aproximaria de me definir numa única palavra é ilustradora, mas é difícil. Acho que como criadora e pensando mesmo no sentido da Pé de Ovo, seria o de que os adultos podem ser crianças no sentido de não perder a ludicidade na vida, né? Não perder a fantasia, não perder o bonito, o engraçado, da gente ter mais leveza na vida, da gente ter mais cor. Porque o meu produto, eu sempre pensei nele sendo para qualquer idade e para qualquer gênero. Isso eu sempre quis pensar. Tanto os bonecos, os produtos físicos, quanto as oficinas. Eu nunca quis que eles fossem ou para criança ou para adulto. Eu queria mesmo que no mesmo ambiente tivesse o adulto e a criança criando, e que talvez um boneco pudesse ser um presente para um adulto ou um presente para uma criança, para um recém-nascido. Sempre foi essa a meta aqui do estúdio, né? Então acho que a maior mensagem que eu penso pela Pé de Ovo seria essa, é se deixar ter o melhor da criança, deixa o melhor da criança fazer parte de você.